Vídeo de hoje, o cristão e as falsas ideologias, um texto escrito pelo pastor Ataíde Magalhães, publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro e outubro de 1964. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nunca é demais advertirmos sobre as falsas ideologias e a sua ação deletéria sobre a sociedade humana e a fé cristã. Por que devemos combater o comunismo? Quais os danos, os processos que ele adota para infiltrar-se nos organismos socioeconômico, político e educacionais? Historicamente, o comunismo se filia a Karl Marx, pensador e homem de ação de origem israelita, nascido em Frives, 1818, na Alemanha. Elaborou as linhas mestras do pensamento comunista em colaboração com seu amigo Friedrich Engels, 1820 a 1895. Estas linhas foram prolongadas por pensadores de muitos países, especialmente por Lenin na Rússia. Foi implantado na Rússia em 1917 e expandiu-se por vários países. Ora, para nós, os cristãos que temos em Cristo a solução para todos os nossos problemas e de Deus recebemos desde a existência, a vida, até as mínimas coisas indispensáveis às nossas necessidades, não devemos, portanto, dar tréguas a um inimigo que subrepticiamente se introduz no seio das massas humanas para delas retirar o que o homem possui de mais sagrado, a fé em Deus. A filosofia marxista é o materialismo dialético. Segundo Marx, a matéria evolui dialeticamente, passando de tese para antítese e desta para a síntese. A síntese, que reassume em si os elementos positivos da tese e da antítese, será, por sua vez, tese para uma nova antítese, que será se assumida em uma nova síntese. Este processo, chamado evolutivo, é uma lei imanente do cosmos, que preside suas transformações desde a matéria primitiva, origem de tudo o que existe, até a sociedade comunista, para eles perfeita, que dá sentido a toda evolução cósmica. Daí, depreendemos que Deus aí não somente teve os seus direitos autorais cassados, para usar a expressão em voga, como ainda é considerado inexistente. Para eles, a religião é o ópio do povo. Certamente, como o ópio é um narcótico que entorpece, produzindo a insensibilidade no paciente, o que permite que ele se deixe dominar sem reagir. Assim também a religião, segundo afirma Lenin, é um reflexo anormal, fantástico, na cabeça dos homens. E mais, a propaganda da doutrina marxista-leninista, as atividades culturais, a ampla difusão de conhecimentos políticos e científicos contribuem, em grau elevadíssimo, para vender preconceitos religiosos. Se não bastasse essas satânicas considerações, bastaria afirmar que eles fundamentam suas teorias no darwinismo, tais como o evolucionismo, a geração espontânea e a ilógica, absurda e ímpia assentiva de que o gênero humano é oriundo do macaco. Ora, estas ideias não terão as mínimas consequências para um homem firmado na palavra de Deus, porque sabe ele que Deus criou o homem, sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis 1:26. Entretanto, para um adolescente de 15 a 18 anos, que antes de entrar no colégio tinha em mente que Deus era o Criador, passará a negar a Deus e firmando-se no comunismo ateu.
Alguns têm discutido comigo, julgando-se absolutamente seguros da origem simiesca do homem e de todas as diabólicas ideias negativistas, agnósticas, materialistas dos pseudo-cientistas, porque os seus professores, muitos ainda se dizem cristãos, lhes incutem na mente, ainda ínfime, buscando-se, é claro, em certos livros didáticos, as mais anticristãs ideias. Então, eu lhes cito a Bíblia, e eles dizem que ela foi superada pelas descobertas científicas e etc. Digo-lhe do absurdo, da inconsistência, da loucura desta filosofia. É muito fácil qualquer cristão refutar essas ideias. Basta que se verifique a história, os verdadeiros cientistas, os astrônomos, os físicos, os poetas, os guerreiros e etc., e suas experiências para termos os trunfos de defesa. Apesar os seus privilegiados cérebros, os quais os elevaram acima dos homens comuns depois das grandes descobertas, grandes realizações que se constituíram em verdadeiros milagres, confessaram e glorificaram o santo nome de nosso grande Deus. Exemplos: astrônomos. Kepler, um dos maiores astrônomos de todos os tempos, o qual descobriu a sexta lei, como prefácio de sua obra Mysterium Cosmographicum, escreveu o Salmo 19:1, Caeli e narrante gloriam Dei. Outra obra sua finaliza com estas palavras: antes de abandonar a mesa junto à qual realizei as minhas pesquisas, não me resta mais do que elevar as mãos e os olhos para o céu e dirigir uma humilde e fervorosa oração ao Criador de toda a luz. E no final da obra, a harmonia dos mundos é encerrada pela seguinte oração: meu Senhor e Criador, graças te rendo pela alegria que me proporcionaste pela tua criação e pelas obras de tua mão. Anunciei a sublimidade de tuas obras, tanto quanto minha limitada razão pôde compreender sua imensidade. Se eu tiver dito qualquer coisa que seja indigna de ti ou diminua tua glória, perdoa-me, complacente. Newton, 1643-1727. Tirava respeitosamente o chapéu toda vez que lia o nome de Deus. No fim de sua obra, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, escreve: a maravilhosa coordenação do Sol, dos astros errantes, dos cometas, pode realizar-se unicamente segundo o plano de um ser onisciente, onipresente, onisciente, onipotente, e apenas por sua ordem e direção. E se cada estrela fixa é o centro de um sistema semelhante ao nosso sistema solar, todo o universo é, evidentemente, construído segundo um plano geral, por um só dominador. Quanto a mim, pareço a uma criança que brinca à beira-mar, recolhe aqui e ali conchas mais ou menos brilhantes, enquanto o oceano inteiro fica velado aos meus olhos. Moedler, o grande astrônomo alemão, diz: um naturalista sério não pode ser ateu, pois quem como ele lança um olhar para dentro da oficina de Deus deve dobrar humildemente os joelhos ante as obras do Sumo Espírito. Ampère, matemático e físico francês, criador da eletrodinâmica, disse certa feita ao seu amigo Onzanan: quão grande é Deus, Onzanan, e a nossa ciência nada. Em outra ocasião, a confirmação mais sólida da existência de Deus é a incontestável harmonia dos meios que mantêm a ordem do universo, pelos quais os seres vivos encontram em seu organismo aquilo de que necessitam para sua manutenção e reprodução e desenvolvimento de suas capacidades físicas e mentais. Então, pelo que lemos acima, não tem fundamento a alegação comunista de que a ideia de Deus é defendida por certa corrente religiosa, filosófica, anticientífica, porque isso representa o idealismo subjetivo reacionário. Essa ideia de vida melhor e além conduz ao caminho do obscurantismo, não só aos cristãos e às ideias
e às suas ideias. O comunismo opõe-se até mesmo os filósofos da antiguidade, como Platão, que possuía algo de ideia espiritual. É taxado pelo marxismo-leninismo de inimigo de ciência, adversário da democracia ateniense e defensor da aristocracia de Atenas. Por quê? Porque Platão dizia existir um ser verdadeiro, eterno e imutável, e que as ideias seriam um dado primário, enquanto que o mundo das coisas sensíveis seria um dado secundário e derivado. Tudo isso afirmam os teóricos do comunismo e é engendrado pela ideia do sobrenatural e do místico. A absurda afirmação de que o homem descende do macaco é fácil de ser refutada também pela história. Quem conhece a história sabe que ela parece com a escrita. Se analisarmos todos os livros históricos, jamais iremos encontrar o menor vestígio que confirme essa tese simiesca. Os escritos cuneiformes e os hieróglifos, toda a imprensa linotípica jamais registraram nenhum fato que alguém presenciasse a metamorfose do macaco transformando-se em homem. Se houvesse esse fenômeno, ele se reproduziria em todas as gerações, porque os macacos de todas as raças existem. Mas quem já verificou essa transformação? Quanto àquela descoberta de Java do Pentecatropus erectus, que os darwinistas julgaram ser o elo do homem e o macaco, ela não procede. Virchow, o mais ilustre dos adversários do darwinismo, assim se expressa. Relação da Assembleia Naturalista no ano de 1877. Não me admiraria e sim me horrorizaria se comprovasse que devemos procurar os nossos antecedentes entre os animais vertebrados. Devo, porém, advertir que cada passo positivo que se deu no campo da antropologia pré-histórica, na realidade, só nos afastou dessa descendência. Escreve o crente cientista Roberto Mayer, fundador da teoria térmica. Ao sistema de Darwin, parece-me que posso opor o seguinte: por fecundação e geração, se originam ininterruptamente ante nossos olhos seres vegetais e animais. Pois bem, enquanto confessamos nossa completa ignorância diante do que ocorre no presente, à nossa vista, aí vem Darwin, o émulo de Deus, pretendendo fazer um relato de como se formaram os seres viventes na Terra. E isso é muita pretensão humana. Se a teoria simiesca tivesse consistência, a transição ter-se-ia realizado não somente no período geológico, mas repetir-se-ia nos tempos históricos, o que seria registrado pelas escritas cuneiformes e hieróglifas, até a odierna imprensa linotípica. E isso se repetiria sem cessar. Por isso haveríamos de encontrar milhões de seres em fase de transição, os quais não seriam nem bem homem, nem bem macaco. Da mão do Deus Todo-Poderoso. Qual é a concepção do marxismo acerca do mundo? Afirma ele que o idealismo e a religião são incompatíveis com a ciência e que o materialismo dialético, como concepção do mundo, formou-se na luta implacável contra a religião e o idealismo. Então, daí, tiremos a conclusão lógica de que o comunismo ateu firmou-se no materialismo dialético e no materialismo histórico. Para ele, o comunismo nada existe além do cosmo. Para ele, a origem do cosmo é a matéria. Qualquer indagação sobre a origem dessa matéria não tem nenhum valor. Daí sustentar a tese de que a matéria apareceu evoluindo dialeticamente. Para ele, a tese se refere à sociedade artesanal, cuja forma de produção ou de relação do homem como o mundo tinha as seguintes características: a comunhão entre o capital e o trabalho, a dispersão da propriedade às pequenas unidades de produção. As oficinas artesanais do período pré-capitalista eram de pequenas dimensões, dispersas em grande número
e nelas o proprietário dos modestos instrumentos trabalhavam com as suas próprias mãos. Esta tese foi dispendida até a de sua ruptura, assim superada segundo a lei dialética, por uma nova forma de produção com características opostas ou antítese, que é a sociedade capitalista. Nesta se verifica a separação entre o capital e o trabalho, no qual uns estariam com o capital, capitalista, e o outro com o trabalho, o proletário. As unidades de produção, através do progresso tecnológico, adquiriam dimensões cada vez maiores, em vez de se dispersarem, vieram a adquirir um número cada vez menor de proprietários. Esta antítese também, por seu turno, ficando cada vez mais sob tensões internas, maiormente pela luta de classes. Haveria de sofrer ruptura de suas estruturas até ser superada por uma nova forma de sociedade que reassumiria em si os elementos positivos das duas fases anteriores. Esta é a síntese, que não é outra coisa senão o comunismo. Nela, afirma Marx, como na tese, reaparecerá a comunhão entre o capital e o trabalho, mas reaparecerá transfigurada. Será a comunhão resultante da supressão do direito de propriedade. Aí todos serão proprietários e trabalhadores. Nela, como na antítese, serão mantidas as grandes unidades de produção, pelo fato de serem tecnicamente mais eficazes, as mais indicadas para garantirem o alto nível de produtividade e de conscientização das classes trabalhadoras. Diante do exposto, podemos tirar as conclusões do que é comunismo. Agora vejamos o que são os princípios cristãos, quais as diretrizes delineadas pelo seu fundador Jesus Cristo. Para ele, toda a questão social não reside apenas nas estruturas, pois o mal se encontra em todas as consciências individuais, porque os vícios, o egoísmo, as ambições desordenadas, as injustiças, corromper todas as estruturas, as quais depois concorrem para a deformação, para deformar ainda os indivíduos. O comunismo é análogo a determinados casos patológicos. Assim como um organismo fraco, depauperado, não resiste às investidas patogênicas dos vírus, contraindo moléstias que seriam evitados se cuidasse do corpo, no sentido de se preservar a saúde, assim também o comunismo é resultante de certos estados de depauperamento social. Nenhum médico curaria um enfermo apenas combatendo os sintomas. Geralmente, antes do tratamento, o médico, submete o enfermo a vários exames subsidiários, tais como exames de raio-x, exame parasitológico, exame de sangue, de escarro, até obter um diagnóstico preciso. Daí, então, ele começa o tratamento racional, aplicando os remédios específicos para cada caso. Assim também, o comunismo é um produto oriundo de um misto de miséria e injustiça social. Acredito mesmo que o comunismo seja uma espécie de salário para aqueles que, por egoísmo e avareza, retêm o essencial aos seus semelhantes, contrariando as leis de Deus. O cristianismo não é contra a propriedade privada. Entretanto, ele combate a usúria, a avareza e tudo aquilo que constitua desamor para com os pobres. Para ilustrarmos, temos a parábola do rico e do Lázaro, o qual, nesta vida, vivia regaladamente com toda sorte de prazeres, esbanjando em profusão com coisas supérfluas, enquanto Lázaro, símbolo de todos os miseráveis, jazia à porta do rico, símbolo de todos os que só vivem para si próprios. O apóstolo São Tiago adverte àqueles que não pagam condignamente aos operários nestes termos. E agora, vós ricos, chorai e pranteai,
por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Eis que o jornal, o salário dos trabalhadores que ceifarem as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamadores e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra em deleites. Condenastes e matastes o justo. Ele não resistiu. Epístola de São Tiago, capítulo 5. Se quisermos vencer o comunismo, voltemos para o autêntico cristianismo, porque nada conspira mais contra a sociedade humana do que o não cumprimento dos ditames das virtudes teológicas, a fé, a esperança e a caridade, que são as barreiras intransponíveis contra as investidas malsãs do materialismo dialético histórico. Diagnosticado que seja o mal, então vamos combater a sua ação deletéria. A revolução que em boa hora veio para desarticular o comunismo, a subversão e a corrupção, certamente há de voltar a sua atenção para o conteúdo dos livros didáticos, verdadeiros cavalos de Troia, que roubam ao adolescente todos os sentimentos cristãos, porque, como acima afirmei, o materialismo dialético tem o seu fundamento em tudo aquilo que é anticristão e, como tal, deve ser extirpado dos livros didáticos, onde estão como foro de verdade. Porque ou nós pregamos e praticamos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo na sua autenticidade, ou o comunismo, cedo ou tarde, dominará o mundo. Os livros didáticos, portanto, deverão ser revistos e deles retirados o fermento do materialismo com o que o marxismo-leninismo leveda as consciências e domina os corações. Se a miséria representa o seu caldo de cultura, onde se nutre o comunismo, o darwinismo e outras concepções materialistas, representam o golpe de misericórdia sobre o seu maior antídoto, o deísmo. Por quê? Porque o cristianismo prega a resignação, a submissão às autoridades e o amor ao próximo, enquanto o comunismo advoga a luta de classes e o confisco da propriedade. Para ele, não existe uma moral absoluta, ou seja, princípios morais válidos para todas as épocas. O que era verdade no período capitalista, como seja o direito de propriedade, que servia de base, de superestrutura para permitir determinada fase histórica, passa a ser mentira no período do socialismo marxista, a síntese. Só há um princípio básico e permanente para ele. É aquele em que o fim justifica os meios. Ele considera moral tudo aquilo que favorece a vitória do partido. A violência, a calúnia, a mentira, a traição são moralmente bons desde que sirvam ao fim que almejam, a conquista do poder. Posteriormente, levarei aos leitores mais esclarecimentos. Como cristão e homem que ama a sua pátria, tudo o farei para ajudar a esmagar essa hidra satânica, que se não tivermos a firmeza e força cristã, certamente tudo até aqui feito não passará de paliativo e ele por fim dominará. Se ele ataca essencialmente no terreno das ideias malsãs, golpeamo-lo também, mas com armas da verdade. Embora ele seja intrinsecamente mau, possui todavia certas iguarias muito ao gosto dos menos favorecidos. Não admirem de ter eu afirmado que ele possui algo prático, mas que tem a mesma finalidade análoga à isca que o pescador utiliza para capturar o peixe. Ataíde Magalhães.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.